Meus irmãos, o nosso assunto de hoje tem a ver com o assunto que vocês têm tratado durante esse mês, que tem a ver com a unidade da igreja. Mas antes da gente entrar especificamente nisso, eu quero contar uma história para vocês, que é a história de um prostíbulo, lá em Niterói. E é uma história verídica, e como os irmãos sabem, quando a gente tem essa ideia, a gente vem uma ideia de um lugar de degradação moral terrível, e não somente de degradação moral, quando a gente fala de lugares assim, estamos falando inclusive de degradação física, não somente por aquilo que acontece lá dentro, mas pelas próprias instalações, coisas que não passam por nenhum critério de higiene ou coisa parecida. E um grupo de cristãos um dia teve uma ideia de comparecer ali, no intuito, óbvio, meus irmãos, claro, de evangelizar, de transformar aquela realidade. E ao invés do básico, eles disseram, que nem sempre funciona, a gente pensa assim, eu vou chegar lá, eu lembro muito claramente o pastor dizendo isso, a gente vai lá, vai dar um folheto rapidinho para as moças que estão ali, e para elas aquilo é um grande trabalho, e isso não adianta, eles decidiram chegar, conversar com elas e falar quais são as necessidades que vocês têm, e a partir disso, fazer um trabalho de evangelização e de assistência àquelas moças que se prostituíam. E assim eles fizeram, e surpreendentemente, moças decididas a fazer o que elas estavam fazendo. Do ponto de vista financeiro, ganhando muito bem. Do ponto de vista da saúde, que talvez seja uma coisa que eles mesmos confessaram, que se preocuparam com aquelas meninas, nenhum problema, porque tinham, inclusive, recursos e condições de pagar um bom plano de saúde, não somente para ela, mas como seus próprios parentes. E descobriram um lugar extremamente degradado, inclusive na decisão da degradação. Nem todo mundo queria sair dali. E por detrás de tudo, gerindo aquele lugar, infelizmente, aquele negócio, tinha uma pessoa, um travesti, disse ele, o rapaz, o pastor que estava tomando conta desse projeto missionário, é sempre bom repetir isso, um travesti que explorava aquelas meninas, uma figura, segundo ele, difícil demais de ser amada, não somente pelas suas decisões, mas porque ganhava o dinheiro com a exploração de meninas que tomavam essas decisões de prostituir seu próprio corpo. E ele me fez uma pergunta, ou ele nos fez, era um grupo de plantadores de igreja, ele fez uma pergunta que, claro, que ecoou no meu coração e provavelmente ecoou no seu também. É possível amar alguém assim? É fácil, na verdade, amar alguém assim, que ganha o dinheiro com esse tipo de exploração? Vai me dizer que lá no fundo, a gente não gostaria de algum tipo de vingança que acontecesse com aquelas pessoas que estão ali. Principalmente ganhando dinheiro, explorando a vida das meninas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Por um lado, sim, é muito difícil de amar uma pessoa que ganha seu dinheiro, não se importando com a moral, vivendo da degradação dos outros. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por um outro lado, não é tão difícil assim. Sabe por quê? Porque às vezes a distância facilita a piedade, porque às vezes a distância facilita a misericórdia, a distância facilita a compaixão pelas pessoas. Em outras palavras, quando as pessoas estão próximas da gente, às vezes é muito mais difícil a gente se compadecer dela do que aquelas que estão distantes de nós, num lugar que nós não temos tanto convívio assim. Parece que o sofrimento das crianças na África, no continente africano, ele dói mais do que os das crianças na favela e nos lixões do Rio. Ninguém está aqui querendo fazer um grau de comparação de sofrimento, quem é que sofre mais, mas parece que dentro do nosso coração, a distância nos ajuda a ser mais compassivos com aquela dor de gente lá longe do que a gente está aqui perto. Teve um dia desse, meus queridos, que eu assisti um filme muito interessante, chamado Ela, que é um filme sobre um rapaz solitário que decide ter um relacionamento, era um filme futurista, anos e anos à frente, mas decide ter um relacionamento amoroso com o seu sistema operacional. É um relacionamento com Windows,
é um relacionamento com o iOS. O sistema operacional é aquilo que roda dentro do computador. O homem decidiu ter um relacionamento com ele e era muito comum na sua época. O filme é bonito, é lindo, mas o filme que fala de solidão, alguns aqui já devem ter assistido. E a gente terminou o filme, estava eu e minha esposa, a gente fica assim com uma sensação meio deprê, fica com pena daquela pessoa solitária. É o filme. E às vezes quem está do nosso lado, passando por aquela solidão, não é verdade, irmãos? A gente tem uma capacidade muito maior de ignorar, como eu quero dizer, literalmente, os nossos próprios vizinhos. Minha esposa veio lá da ilha, do governador, ela fala assim, olha, a ilha, hoje nem tanto, mas ela falou assim, antigamente tinha essa ideia de que vizinho era parente. E quando a gente foi morar lá em Botafogo, ela estranhou um pouco o isolamento que as pessoas têm. E pouco a pouco, e a gente caminha para isso, ainda que talvez a sua vizinhança seja uma vizinhança, de fato, a gente caminha cada vez mais para um isolamento. Para que o seu vizinho, você mal saiba o nome dele. A gente caminha para isso. Antigamente, eu lembro que era pequeno, a gente ia lá, minha mãe falava, Felipe, acabou o açúcar, vai lá na vizinha do cento e tanto, vai pegar um pouquinho de açúcar. Hoje em dia, não, vai no mercado comprar o quilo de açúcar. A gente sente até vergonha, porque a gente se isolou muito grande. Mas, do filme Ela, de Hollywood, uma ficção, a gente sente compaixão com aquilo. Amar quem está perto, às vezes, é mais difícil do que amar quem está longe de nós. Amar quem está perto, às vezes, é mais difícil de amar do que amar quem está longe demais. Eu acho que tem alguns problemas, e nós já vamos entrar aqui nos textos, vamos atravessar alguns deles. Alguns problemas, alguns motivos que eu acho que as coisas são assim. Primeiro deles, porque quem está perto de nós, o problema está o tempo inteiro diante de nós. Se a gente passa por alguém, um sofrimento, alguém do lado da nossa igreja que está sofrendo, aquilo parece que está o tempo inteiro perto e batendo. Por favor, resolve meu problema. Por favor, me escuta mais um pouquinho. Por favor, faz uma oração por mim. Por favor, o que eu devo fazer? Quando está perto de nós, parece que essa batida na nossa consciência é o tempo inteiro. Quando está lá na África, quando está lá no Afeganistão e na Nova Zelândia, a gente assiste um documentário, assiste uma notícia, se compadece, mas o problema não volta para a gente. Ele fica na nossa compaixão, mas é tão distante que a gente tem até as várias desculpas. O governo podia ajudar, a igreja lá na Nova Zelândia podia ajudar as pessoas lá. Aquele irmão lá longe, podia alguém fazer uma coisa por ele. E a gente tem quem projetar a nossa culpa, a gente tem quem projetar as responsabilidades. Por isso que os problemas perto de nós são mais queridos por nós para serem evitados. Eles estão diante, eles estão insistentes e querem o nosso tempo e a nossa atenção constante. Como eu disse, alguém passa aqui, ó, dizer para vocês, olha, irmãos, os irmãos lá no Iraque, e é uma realidade da qual a gente também deve se compadecer, estão sofrendo perseguições simplesmente por serem cristãos. E eu queria aqui levantar um clamor e levantar uma oferta. Não estou fazendo isso, estou supondo. A gente vai, se compadece, ora por eles, levanta uma oferta, envia para lá e a gente tem uma sensação de dever cumprido. Até porque é verdade, irmãos, não temos como o tempo inteiro, ajudar os nossos irmãos lá no norte do Iraque. Temos muito o que fazer, certamente. Mas quem está próximo não é só uma doação, não é só uma atitude estanque, é uma atenção constante do nosso tempo e do nosso coração. Por isso eu quero tratar com vocês, eu queria projetar o texto de Atos 4, 32, deve estar chegando aqui daqui a pouquinho, um texto magno quando a gente fala isso, fala de comunhão, a gente fala de relacionamento, e a gente olha para um texto tão bonito e tão verdadeiro, e eu acho que a gente tem que enxergar isso não como uma utopia, mas como alguma coisa que nós sonhamos e desejamos experimentar na nossa igreja. A gente pode ler junto? A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Lindo esse texto. E uma verdade que aquela igreja, no início, a igreja primitiva, experimentava e que nós também podemos nos espelhar e experimentar isso também. Mas é bem verdade, meus irmãos, que Paulo, grande plantador de igrejas, um missionário,
Você pode reparar nas cartas que ele escrevia, ele ia, plantava uma igreja, depois enviava cartas, deixava ali a sua liderança, sempre nas suas cartas, nas suas exortações, nos seus sermões, no seu ensino, na sua doutrinação, ele incluía alguma coisa a respeito do relacionamento dentro da igreja. Pode reparar, todas elas têm alguma coisa a ver com o amor, tem alguma coisa a ver com o amor ao próximo, em algum momento, com a questão de divisões, com a questão de falta de relacionamento. O tempo inteiro, Paulo, que está plantando essas igrejas, está dizendo, olha, vocês precisam melhorar nisso, vocês precisam melhorar naquilo, isso precisa acontecer, o amor de vocês precisa crescer, vocês precisam entrar num acordo, vocês precisam se perdoar, porque é difícil experimentar isso aí. O problema é quando a gente enxerga essa Atos 4:32 como uma utopia do dizer assim, eu vou orar, isso vai acontecer. Requer de nós, claro, oração, mas também requer a disposição do nosso coração e experimentar tudo isso a partir do momento que nós saímos de nós mesmos e vamos em direção ao outro para formar essa unidade. E eu queria transitar com vocês em alguns textos onde Paulo vai falando sobre alguns problemas em algumas igrejas, para a gente tentar aqui olhar algumas marcas dessa unidade ou como a gente pode chegar até aí. Primeiro deles, e aí eu peço que você abra, a gente pode deixar isso projetado, mas é Filipenses 4, de 2 a 3. Costumo pregar mais expositivamente num texto e indo neles, mas hoje eu vou tratar de diversos textos. Falei diversos, os irmãos ficaram temerosos, né? Não são 50 não, meus irmãos, tá? São alguns poucos. Filipenses 4, 2 e 3. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. Eu estou lendo a revista e atualizada século 21. Suplico a Evódia e Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Está aí o primeiro obstáculo. Paulo escreve a essa igreja que se reunia nessa cidade, chamada Filipos, e ele fala, tem algum problema com duas mulheres. A questão não é que elas são mulheres, tá, irmão? Podiam ser dois homens, mas era uma questão que tinha entre duas pessoas aqui. E é interessante que o texto, além de falar poucas coisas sobre o que estava acontecendo, mas fala que eram duas mulheres e que eram cooperadoras, eram trabalhadoras da seara do Senhor Jesus. Era gente crente, era gente enganjada, era gente da fé. E por isso Paulo destaca o nome dessas duas e fala delas como cooperadoras. E sabe por quê? Olha para mim, porque essa ênfase tão grande, quando Paulo vai descrever e vai falar que eram elas cooperadoras, trabalhadoras no Senhor. Porque especialmente quando há um conflito, que é disso que Paulo está falando, bem importante dizer, Paulo está falando do conflito entre essas duas, a gente tende a rotular alguém que nós discordamos, porque dizendo assim, e aquela pessoa ainda se diz cristã. Fala a verdade, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes você já não disse isso? Se não disse verbalmente, mas disse no seu coração. Num problema de divergência dentro da igreja, que às vezes afeta a nossa comunhão, a gente fala assim, a pessoa ainda se diz cristã. Ou a gente vai e coloca ela no ministério. Se diz cristã, ainda toca no louvor. Se diz cristã, ainda dá aula de escola dominical. E por aí vai. A gente vai qualificando a pessoa para tentar aceitar o inaceitável de que aquela pessoa, por algum motivo, nós dois brigamos. E Paulo falou assim, olha, nessa igreja de Filipos, tanto Evódia, tanto quanto Sintique, as duas são crentes, são trabalhadoras no Senhor, mas tiveram um problema. E da mesma maneira, meus irmãos, que a Bíblia diz que é certo, isso vai acontecer, não estou aqui para enganar ninguém, a Igreja Batista Betel aqui em Mesquita vai passar os seus próximos 52 anos sem ter um desentendimento. Não dá nem para dizer amém, porque é impossível. A gente é ser humano, isso vai acontecer, mas tão certo como isso vai acontecer, é tão certo que a gente precisa entrar no que eu estou chamando aqui de um santo acordo para que o problema seja resolvido, que é isso que Paulo vai dizer. Eu sei, Evódia, eu sei, Sintique, vocês são do Senhor, vocês trabalham na seara, houve o desentendimento entre vocês, mas agora, por favor,
entrem num santo acordo. E a ideia aqui é que vocês pensem concordemente. Cheguem a um acordo, pensem a mesma coisa, chegue o denominador comum. Por que é importante isso, meus irmãos? Aí, já vou pedindo até para vocês prepararem aí o vídeo. Porque existe um problema clássico dentro de igreja, que é o problema das versões. Certamente, todos aqui que já ouviram uma história, um relato de duas pessoas que se desentenderam, os relatos chegam a ser até engraçados, não é verdade? Porque um conta de um jeito, a primeira vez, se você foi só ouviu de um lado, você anda do lado e você assim, nossa, aquela pessoa é uma megera. Realmente, o outro é terrível. Aí você, que é uma pessoa equilibrada, vai chamar o outro para conversar. Vamos botar os nomes aqui. Você chama Evódia. Evódia, ela vai assim, mas a Cinti, que é isso? Ela falou de um jeito. E você sabe, pastor, eu sou uma pessoa calma. Ela falou comigo daquele jeito, mas eu disse, não, minha irmã, não tem problema. Aí só tem uma santa, né, e realmente, né, Cinti que é uma megera. Vou chamar ela para dar uma chamada, porque Evódia está certa. Aí quando a Cinti que vai contar a história, aí você fala, não sei mais em quem eu acredito. Ela falou daquele jeito, sabe quando ela fala, Evódia, com aquele olhar terrível para mim, mas eu, pastor, eu estava em oração por ela, no meu coração. Aí, de vez em quando, o pastor de Cleide deve ter enfrentado, a gente fica assim, quem que eu acredito? Não dá. E aí eu vou pedir permissão aos irmãos, vou passar um vídeo. Eu acho que a gente precisa entrar nisso, você pode botar o PowerPoint, por favor, nesse santo acordo, que é um amor que está acima das versões. Porque nem sempre, meus queridos, a questão das versões, eu penso que é uma verdade ou uma mentira. Às vezes é a nossa percepção sobre os fatos. Nós achamos que o outro falou assim com a gente, e nós achamos que falamos de um jeito muito carinhoso com ele. E como não tem nenhuma câmera filmando tudo aquilo, a gente percebe as coisas de maneira diferente. Às vezes a questão realmente alguém está mentindo, mas às vezes é a maneira como a gente acha que falou e a maneira como a gente acha que o outro falou. E eu creio que a gente precisa ser maior do que isso, por isso essa proposta do santo acordo. Um amor maduro que faz a gente caminhar a despeito daquilo que a gente acha que o outro disse, porque senão é um filme sem fim. Mas você disse isso, mas eu disse aquilo, e aí a gente não chega a lugar nenhum, algum tentando provar a verdade por detrás disso. E eu creio que muitos dos nossos desentendimentos podiam ser apaziguados se nós entrássemos nesse acordo, se fôssemos maior do que as nossas versões, fôssemos maior do que os nossos entendimentos e entendesse que o nosso amor em Cristo Jesus tem que ser maior do que tudo isso. Essa é a proposta do santo acordo. E Paulo ainda diz, entre em acordo em si no Senhor. Eu gosto desse no Senhor por dois motivos. Primeiro, quando você for conversar com a pessoa que você está se desentendendo, chame Jesus para a conversa. A hora da reconciliação é a hora da fé entrar em cena. Olha, um só rebanho, um só pastor, uma só fé. A gente cantou isso aqui. Nós temos o mesmo Pai, nós temos a mesma fé, pertencemos à mesma igreja, somos cristãos. A gente precisa, agora sim, usar da nossa fé para ser maior do que tudo isso. Vamos entrar no acordo. O nosso Pai está querendo que nós, como irmãos, cheguemos e apertemos as nossas mãos e voltemos a caminhar normalmente. Chamar Jesus para a conversa e pedir graça para Ele, porque se Deus quer que a gente viva assim, com aquela ideia de Atos 4:32, é porque é possível viver assim. Só que não pense que é possível viver assim porque você é uma pessoa boa, porque você é uma pessoa que adora perdoar os outros, porque você é uma pessoa que adora esse tipo de coisa. Não é verdade. É bom porque Deus nos fez uma nova criatura, gente diferente, com coração novo, transformado para o Evangelho, e nos dá a capacidade de perdoar aquilo que para a gente era imperdoável. De entrar em acordo com gente que nós achávamos que éramos irreconciliáveis com ela. É possível. Deus dá graça para que isso aconteça. Primeira coisa, gente, para a gente viver aqui a realidade, o santo acordo. Segundo, vem para cá. Opa, é a busca da paz. Romanos 12:18, deixa eu ler, é um só versículo, a gente lê o próximo juntos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O santo acordo e a busca da paz. E dizem que paz não é ausência de guerra, não é verdade? Paz é mais do que isso. Paz não é ausência de guerra, mas às vezes é só ausência de guerra.
Porque não é possível que paz com todos os homens seja uma paz onde o relacionamento que a gente tem com todo mundo seja extremamente feliz. Costumo dizer lá na igreja, parece que às vezes essa ideal da comunhão parece até aquela comunidade hippie dos anos 70, né? Todo mundo vivendo numa alegria, o que não é verdade também. Convive um pouquinho, deixa o retiro dos jovens durar 2 semanas, pastor Fábio. Não só 3 dias, você vai ver como é complicado, a coisa, né? Aquele desodorante no quarto já vai feder um pouquinho mais. Aquela pasta de dente que o cara deixou ali 3 dias, vai ficar complicado. Aí a gente começa a encrencar com essas pequenas coisas, à medida que o tempo vai passando. Graças a Deus, esse negócio de pasta de dente evoluiu, né? Porque antigamente, palestra de casal, o pessoal sempre dizia, olha, se você estiver com a sua esposa, né? Não tira a pasta de dente lá do meio e deixa aquela coisa toda, porque era daquele material estranho. Aí os irmãos das pastas de dente entraram num acordo santo e fizeram aquela pasta, você pode puxar de cima, pode puxar de baixo, pode puxar de meia. É anti-briga de casamento. Não tem problema, ela sempre volta à sua forma original. Mas eu digo da paz, porque às vezes é isso que a gente vai buscar. Para algumas pessoas, dentro do nosso relacionamento mais próximo, vamos ser realistas, a gente vai viver uma comunidade muito feliz. Mas para outras, meus irmãos, a gente precisa de ter um relacionamento de paz, de tranquilidade, o que às vezes indica, meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer, às vezes indica, inclusive, distância. Às vezes indica, inclusive, distância. Muito comum isso acontecer com famílias. Não é que a gente precisa, especialmente da nossa esposa, pelo amor de Deus, por favor, é sempre pertinho. Mas alguns familiares que a gente tem um convívio um pouco mais complicado, isso acontece em todas as famílias, especialmente com o raio do cunhado, não é verdade? Que esse bicho terrível que foi colocado como peso nas nossas vidas, isso vai para a internet depois, eu vou mostrar para ele. Estou brincando, eles são todos gente fina, os meus. Mas esses... Saí bem, eu falei, vou estar filmando, não, eu amo vocês, olha, Bernardo, Márcio, um beijo. Mas, às vezes, a gente precisa de distância com algumas pessoas, porque se convive demais o tempo inteiro, espeta. Há relacionamentos que já estão viciados em algumas coisas, alguns olhares, e a gente, às vezes, precisa dessa distância para que haja paz, e eu acredito que a distância, ela cura em uma certa dose a gente, para que depois a gente vá se reaproximando. Não estou dizendo que isso acontece o tempo inteiro, por favor, mas às vezes é preciso essa paz que requer um pouco dessa distância. Mas olha o que Paulo vai dizer, se possível, no que depender de vós, vivei em paz todos os homens. Tende paz com todos os homens, tende paz requer esforço. Não é simplesmente uma ideia romântica, é se esforcem para isso. Se esforcem para isso. E existe também a bilateralidade desse assunto. No que depender de vocês, né, tende paz com todas as pessoas. A gente precisa ter paz no que depender da gente, na esperança também de que, às vezes, o outro lado deseja. Porque se o outro lado não deseja a paz com a gente, de jeito nenhum, e a gente já tentou se aproximar, é hora da gente tirar um pouco o nosso time de campo, orar, interceder e manter dentro do nosso coração a paz. Mas na certeza que lá na frente, talvez, a gente se una de novo. Caso clássico na Bíblia que a gente vê isso é entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastava desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento, e a diferença era tal entre eles, tal desavença que vieram a separar-se, 2 homens de Deus. Mas que às vezes precisavam, inclusive para manter a paz, de um certo distanciamento para o coração. E isso se aplica na família, e isso se aplica na vizinhança, e isso se aplica em todo e qualquer relacionamento. Mas, por favor, não entenda mal essa minha palavra.
Não é isolacionismo você ficar no seu canto, sem falar com ninguém. Não é você usar isso como desculpa para toda e qualquer situação, mas entender que em alguns momentos a gente precisa de uma distância para que haja paz entre as pessoas, entre a gente e uma determinada pessoa. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 12. Essa quero que você leia aqui também. Ou eu leio, vocês acompanham, mas deixe sua Bíblia aberta, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 12. Lerei mais uma vez na versão Revista Atualizada, século 21, quando a palavra de Deus assim nos diz: ó Coríntios, e eu gostei muito dessa versão que ela fala assim: temos falado abertamente convosco, nosso coração está aberto. Nossa afeição por vós não está restrita, mas tendes restringido o nosso afeto para convosco. Pode passar o próximo, por favor, aqui. Isso. É a ideia do coração aberto. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, igreja de Corinto, eu estou falando com vocês, e o coração, nosso coração, meu coração está aberto. O afeto, o amor que eu sinto por vocês, que eu tenho por vocês, não está restrito. Mas vocês têm restringido o afeto para com a gente. Interessante isso. Vocês estão restringindo o afeto, então eu estou tentando jogar o amor, plantar um bom relacionamento, plantar uma boa comunhão entre a gente, mas existe do outro lado uma porta aberta. Aí uma palavra para você que está com o coração fechado, não é você que, como Paulo está insistindo, mas talvez você, como igreja de Corinto, está evitando que esse amor chegue. Abra o seu coração, ou não restrinja o seu afeto. Porque tem horas, e não se engane com isso também, que o outro vai tentar uma vez, o outro vai tentar 2 vezes, o outro vai tentar 3 vezes, o outro vai tentar 4 vezes. Se ele é santo de verdade, ele vai tentar 7 vezes. Mas chega uma hora que ele tenta se aproximar de você. Se tudo que você dá para ele são espinhos, são barreiras, são portas fechadas, a tendência dele, meu querido, é se afastar. E dizer como Paulo: olha, eu tenho tentado demonstrar para você meu afeto, tenho tentado demonstrar para você meu carinho, mas parece que você não deseja isso. E já que a gente entende que comunhão é um esforço, a gente também precisa ter o coração aberto para que quando as pessoas se aproximem de nós, elas encontrem um eco e não uma porta fechada. Sei que às vezes são traumas. Não sei o caso daqui, mas eu sei que, às vezes, lá na igreja da Gávea, quando eu era, tinha muita gente que estava pregando, e a gente via, ela chegava mais ou menos na hora do sermão, ou um pouquinho, sempre chegava depois do culto ter começado, sem dúvida, e a gente já no finalzinho, naquela oração final, a gente já percebia que a pessoa ia embora. E isso não foi 1, 2 vezes, era sistemático, era em todos os cultos. Algumas pessoas faziam isso, que não queriam essa aproximação. A gente orava e a gente concluía que, às vezes, são certas pessoas que estão muito traumatizadas, especialmente com a questão de igreja. O que o pastor vai querer falar comigo depois? O que as pessoas vão querer dizer comigo depois? Eu quero sentar, ouvir a minha palavra e depois voltar para minha casa alimentada pela palavra que eu escutei. Só que, graças a Deus, o cristianismo, a fé cristã é uma fé comunitária. A gente vive essa dimensão onde, nesse momento, Deus está falando com você, mas para que, a partir disso, a gente possa viver em comunhão essa mesma fé, nesse mesmo pastor que nós acreditamos, debaixo desse mesmo senhorio. E eu sei que, às vezes, o seu coração pode estar afetado por isso. Gente que tentou se aproximar de você, às vezes, experiência, inclusive, em outras comunidades, em outras igrejas, às vezes o coração está fechado, não quer se aproximar, não quer ter conversa, mas, por favor, não imite a igreja de Corinto, imite Paulo. Abra o seu coração, abra a sua casa, descubra a festa, a celebração que acontece quando a gente vive em unidade. O salmista não diz: ó, que coisa terrível é quando os irmãos vivem em união. Ele não diz isso. Ele diz que bom, como é agradável quando a gente vive em comunhão. Deixa eu contar uma história minha. Eu nasci na igreja da Gávea, onde até pouco tempo eu era pastor, mas eu cresci na igreja presbiteriana do Rio, na catedral. E até hoje, os meus amigos
são de lá, cada um em igrejas diferentes, infelizmente alguns não estão em igreja nenhuma, mas a gente se reúne e a gente conta, a gente volta à adolescência quando a gente se reúne, a gente fica voltando e contando as mesmas histórias, né, de acampamento, de quando a gente tinha 15, 16, 17, 18 anos, a gente revive aquilo com uma alegria tão grande e conta as mesmas histórias e ri de novo, das mesmas coisas, no mesmo momento. Minha esposa ficou assim, cara, que bobagem. Mas já está acostumada e já entrou na onda. Mas a gente vive, e eu lembro de como foi gostoso isso. Claro que a gente teve os nossos desentendimentos, eu mesmo com grandes amigos meus, padrinhos de casamento, já fiquei tempo sem falar. O pastor Wagner viu qual o motivo, né? 2 adolescentes brigam, só tem um motivo. 2 adolescentes homens brigam, só tem um motivo no meio, né, gente? Algum problema relacional na questão do sexo feminino. Mas a gente se acertou depois, como eu disse, é padrinho de casamento. As coisas superaram, que muito mais do que essa lembrança desses pequenos momentos do que aconteceu, o que ficou são as histórias maravilhosas da gente com o coração aberto, orando, a gente celebrando junto, comendo pizza junto, almoçando junto e participando de evangelização junto. A gente celebrava essas 2 dimensões, essa da comunhão, do estar junto e da comunhão para fazer a obra de Deus. Tudo a gente celebrava junto. E como é bom e como isso me marca positivamente hoje, até hoje, até hoje. E às vezes eu fico pensando que às vezes tem gente que não tem essa família. Mas a gente pode ser uma igreja assim, não pode? Talvez não tenha sido na sua adolescência, talvez você tenha se convertido inclusive depois, mas até hoje a gente pode viver na nossa comunidade, às vezes em pequenos grupos, ou no grande momento do culto, nos nossos eventos, mas viver uma coisa tão boa, mas o coração precisa estar aberto. Se você ficar sentado no seu lado, ali no culto, vou participar do evento da igreja, aí você fica ali sentado, com cara de não quer falar com ninguém, é mais complicado. A psicologia chama isso de profecia autorrealizadora. Quando a gente faz o seguinte, a gente vai numa festa e fala assim, ninguém quer falar comigo, olha como ninguém fala comigo. Aí a pessoa volta, viu que ninguém falou comigo? Aí fala assim, não falou, sabe por quê? Você ficou ali do lado, olhando para trás, olhando para baixo, fazendo cara de poucos amigos, e aí ninguém falou com você. Então, é isso que a gente chama de profecia autorrealizadora. Você, na verdade, está plantando uma coisa que você sabe que você vai colher. O coração está fechado. Alguém vai falar contigo? Não. Na igreja a gente ainda tem uma misericórdia a mais, mas às vezes lá fora não tem. Coração aberto, coração aberto. Deixa eu adiantar um pouquinho, meus irmãos. Olhe e haja. Eu vou ler para vocês, irmãos, o texto de 1 João, e aí é João falando, não é mais os recados do apóstolo Paulo. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Por isso essa ideia aí, essa da figurinha, é um olhar diferente para o outro, mas é uma ação diferente para o outro também. A gente precisa lembrar da África, a gente precisa lembrar do Iraque, a gente precisa lembrar de tantas nações, mas a gente precisa lembrar de quem está, às vezes, literalmente ao seu lado. Literalmente ao seu lado. A gente precisa redimir esse conceito de igreja, de comunidade na cidade, para que isso seja um oásis aqui em Mesquita, gente. Porque as pessoas vão lá para fora, elas precisam, quando entrarem aqui dentro, sentir de fato um amor diferente, o amor de Deus por ela, mas também sentir que esse amor de Deus por ela transborda através do amor dos irmãos. Aliás, irmãos é uma palavra que a gente também precisa redimir. Irmão vira pronome de tratamento, não é verdade? Vou chamar aqui o irmão fulano de tal. Virou pronome de tratamento. Ou, né, quando o pastor esqueceu o seu nome, deixa eu revelar isso para você, a gente chama você de irmão. A gente esqueceu o seu nome. Mas irmão tem a ver com a nossa identidade. Não é pronome de tratamento, não é esquecimento de nome, mas é identidade. Você é meu irmão em Cristo Jesus. Você é meu irmão. A gente faz parte de uma família, não é de uma empresa chamada igreja, não é de uma corporação chamada igreja, mas é de uma família da fé chamada igreja. E eu acredito que sem olhar para as pessoas, que sem ação, é absolutamente impossível isso acontecer. Imagine se a gente entrasse em acordos, santos acordos,
e caminhasse. Imagine se a gente de fato buscasse a paz. Imagine se a gente abrisse o coração para experimentar a bênção da comunhão. Imagine se a gente olhasse mais. Imagine se a gente agisse mais. Como seriam as nossas famílias? Como seriam as nossas igrejas? Eu acredito que isso é possível. Porque, afinal, Jesus fez isso o tempo inteiro, o tempo todo. Porque, afinal, Jesus nos reconciliou com Deus para fazer da gente nova gente. Porque, afinal, quando Cristo Jesus morreu para me salvar dos meus pecados, Ele transformou meu coração não só para que eu o amasse, porque era impossível eu amar a Deus se Deus não me amasse primeiro, mas para que eu amasse a Ele e amasse ao meu próximo. E às vezes o próximo tem que ser entendido quase que literalmente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que a Igreja Batista Betel aqui em Mesquita seja assim. Um oásis de comunhão, de relacionamento. Façam isso no Senhor acontecer entre vocês. É possível a gente experimentar. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Posso pedir para você colocar de pé, por favor? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ela nos informa, mas ela nos transforma também, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente lê, Senhor, na Tua palavra, Senhor, como é bom, de fato, a gente viver em comunhão, de como os irmãos se reuniam na igreja, Senhor, e viviam, experimentavam essa comunhão de maneira tão gostosa, Senhor. Mas isso também demandava esforço, porque a gente, tão certo como essa comunhão é boa, tão certo a gente vai precisar superar obstáculos para que ela aconteça, e nós aqui queremos, de fato, que isso aconteça, Pai. Ó Deus, Deus amado, que a gente abra mais o nosso coração para o outro. Ó Deus, que a gente saiba entrar nesses santos acordos, ó Deus. Ó Deus, que a gente busque a paz, ó Deus. Ó Deus, que a gente haja mais, que a gente olhe mais, ó Deus. E a gente sabe que é pela graça do Senhor que isso pode acontecer, porque o Senhor mudou o nosso coração, abriu o nosso olhar para que isso aconteça. Mas a partir disso, Senhor, nos faz gente que busca isso o tempo inteiro e não se acomoda com a falta de amor, Deus. Não se acomoda, Senhor, às vezes com as brigas que acontecem, não se acomodam de ter, Senhor, apenas o conhecimento superficial, mas gente, Senhor, que ama estar com gente, Senhor, porque o Senhor nos amou e derramou o seu amor por nós para que ele transborde para o nosso próximo. Que seja assim, ó Pai, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.